Bom, estou de volta aqui, porque hoje eu vou responder mais uma vez, eu vou responder curiosidade. Curiosidade. De muitos dos seguidores que eu tenho em quase todas as redes sociais. Então, antes de começar, eu quero mandar um abraço para todos vocês, quero agradecer vocês, porque vocês continuam comigo desde 2018 para cá, que vocês vêm me acompanhando, né? E vem só chegando gente, chegando nova gente, chegando, e a gente tá onde a gente tá. No Kawaii eu tô com 25 mil e pouco. No Facebook, essa segunda página agora, eu tô com 7.700. No meu Instagram, eu tô com um pouco mais de 5 mil, né? Pouco mais de 5 mil, nessa segunda rede agora. No TikTok, eu tô com 4.900, é isso? 4.900. Onde mais? No Insta já falei, no TikTok já falei, no Kawaii já falei, no Facebook já falei. Então, todos vocês que me seguem, vocês sabem que realmente é isso que vocês estão lá, que vocês estão vendo, né, pessoal? Então, tudo bem. Agradeço de verdade, de coração, gente, sinceramente, de coração eu agradeço a cada um de vocês que me segue, que tá comigo, né, que a gente tá aqui. E eu venho falar minhas loucuras com vocês, vocês me assistem, me escutam. Quando eu falo coisa séria também vocês me escutam. Não gravo texto para falar, falo o que está aqui dentro. Aqui é só porque eu tive que mandar imprimir, para eu poder lembrar o que, é que eu tenho que falar. Realmente está aqui e está cá também, né? Tá aqui. São meus vigorosos, que eu coloquei assim. Os vigorosos têm poder, né? Coloquei assim. Então tá aqui, para mim poder lembrar o que eu tenho que falar. E tudo que você vai ouvir aqui de mim realmente é verdade. Não tem nada de fake, não tem nada de mentira. Tudo que eu vou falar hoje aqui é verdade. Na verdade, hoje eu vou abrir o meu coração para vocês, tá? Eu vou abrir de verdade o meu coração para vocês. Vocês vão saber quem é a Sandrinha de verdade hoje. E vai começar assim. Eu sou baiana, sou do interior da Bahia, cidade de Antônio Cardoso. Eu sou filha de um pequeno agricultor chamado Germínio Barbosa. Eu sou da família dos Barbosa e Silva. Eu fui criada pelos meus avós, porque a minha mãe faleceu, me deixou com 3 meses de vida na casa dos meus avós. E eu vivi com os meus avós dos 3 meses aos 9 anos de idade. Ai, mas não sei, vocês vão saber por quê. Depois. E sou mãe, sou avó, estudei, graças a meu bom Deus, terminei meu ensino médio. Que mais, Sandrinha? Sou uma irmã, são 9 irmãos, hoje vivos são 8 comigo. Amo minha família de coração, de paixão, amo minha família. Não vivo perto deles. A minha vida toda, eu sou uma mulher muito desprendida das coisas. Desde os 11 anos que eu saí pelo meio do mundo, tá? Eu saí de casa e fui viver a vida. Saí com o intuito de ajudar os meus irmãos mais novos, ou mais velho que eu também. O meu intuito de sair de casa foi no intuito de ajudar 2 irmãos que eu tinha. Talvez eles não saibam disso, mas vai saber. Eu saí de casa por isso, porque vocês vão saber também. Que mais? Sofri violência doméstica a minha vida quase toda. Por que que eu sou assim? Por causa disso também. Motivos pelo qual
Eu gravo vídeo na internet, por isso tudo que eu tô te contando aqui. O que mais? Sou uma pessoa muito carismática, sou alegre quando não estou nos meus períodos de depressão. Tenho depressão pós-traumática, tenho ansiedade, o que mais? Então, isso tudo que você vai ouvir eu falar aqui, no meio das conversas vai saindo algumas coisas que você vai descobrir também sobre mim. Fui cristã a minha vida quase toda. Sou cristã. Porque eu fui e sou. Porque eu não abro mão de Jesus na minha vida. Não abro mão de Deus na minha vida. Fui criada no Evangelho. Os meus avós eram cristãos. Meu avô era pastor de um pastor, pastor Alonso Dias, de lá da Bahia. O que mais? Tem uma tia que é missionária. As minhas outras irmãs, eu sei que são cristãs também. Sobrinhos, eu tenho, por parte de uma irmã, acho que são 7. Por parte de outra irmã, 5. Por parte de outra, parece que é 6. Por parte de outra, era 5 também. Que eu tô falando da Ângela, que hoje já não vive mais entre a gente. Tô falando da Teva, tô falando da Tanieide, tô falando da Ana Rita. Tem mais? Do Carlos, eu só tenho uma sobrinha, e do outro Carlos eu não tenho sobrinha, ele não tem filhos. Todo mundo sabe que eu me chamo Sandrinha. Então, esse é meu nome legítimo. Enfim. Alguém me perguntou, quero mandar um abraço especial para a Feira de Santana, Bahia. O nome da pessoa não vou divulgar porque é uma pessoa pública, não posso divulgar. Hoje ela é uma pessoa pública, então eu não posso divulgar o nome dela. Mas essa pessoa que me fez a pergunta vai saber que foi ela que fez a pergunta. Um beijo para você, que Deus te abençoe, gratidão. E vou responder. Ela perguntou para mim assim: oi Sandrinha, tudo bem? Não sei se você lembra de mim, mas a gente praticamente fomos criados juntas. Vi muitas das vezes quando você ia buscar água lá no tanque de Paulo César. Muitas das vezes a gente já foi até junto pegar água. Lembra? Eu gostaria de saber de você, se você não tem vergonha de estar na frente da internet, gravando vídeos e falando sobre vocês. Vocês é muita gente, né? Mas eu falo sobre mim. Não estou te criticando. Lembrando, não estou te criticando. Só estou te fazendo uma pergunta. Por quê? Sou uma pessoa pública e quando é na hora de eu ir para frente das câmeras, eu treino na base. E vejo você sem nenhum grau de instrução relacionado à internet, vem na frente das câmeras e fala tudo que você deve falar e que você gosta de falar, porque eu me amarro nas suas ideias. Um beijo, fulano de tal, tal, tal. Você sabe que é com você que eu vou estar falando. Então, gostaria também de saber se você vai um dia ter coragem de contar tudo sobre a tua criação, de onde você veio, o que você faz, quem você é, quem sua família foi. Se por gentileza tiver coragem, fala pra gente. Beijo. Bom, a primeira já foi, vou dobrar que é pra lembrar. Ui, vamos lá. Eu não tenho vergonha, porque ter vergonha, pra mim, o que é ter vergonha? A pessoa que eu tenho vergonha. Eu sou uma pessoa muito envergonhada. De que eu tenho vergonha? De roubar. Não tenho coragem. Levantar falso. Não tenho coragem. Tá?
aqui na tua cara, aqui, pau. Não tenho coragem. Não tenho coragem de levantar falso. Dar falso testemunho. Não tenho coragem. Pegar-me coisas alheias. Não tenho coragem. Apesar de que tem uma história que você vai saber de mim. É muito engraçada. Mas você vai saber depois, hoje não. A minha vergonha é se eu fosse uma pessoa mau caráter. Eu não sou. Eu não tenho vergonha de ser filho de pobre, de ser pobre. Não tenho vergonha. Eu amo ser pobre. Sabe por quê? Porque eu posso deitar e posso dormir tranquila. E acordar no dia seguinte e lembrar que eu tenho que trabalhar para poder pagar meus boletos. Então, não tenho vergonha. Falar da minha família para mim é uma honra. Eu tenho honra de falar da minha família. Porque os meus avós eram um casal de nigeriano. Eu sei que meu avô era nigeriano. A família dos meus avós eram nigerianos. Não eram brasileiros. E era uma família de gente muito, mas muito amoroso e respeitosos. Homens e mulheres trabalhadores, estudiosos. Tantos que eu tenho gente da alta na minha família. Por parte de minha mãe. Por parte do meu pai também tem gente da alta. Tenho esse jeito meu próprio. Ninguém nunca me ensinou a me portar em frente de um computador, em frente de uma televisão, de uma câmera. Ninguém nunca me ensinou isso. Isso sou eu mesmo quem faço. É eu mesmo que sou assim. Eu sou assim aqui, eu sou assim fora daqui, eu sou assim em todo lugar. Eu sou eu mesma. Eu passei por muita coisa na minha vida. Dos 11 anos até os 35 anos, eu passei por muita, mas muita coisa mesmo, tá? Terminei os estudos já com 40 anos, fui para o ensino médio já com os 40 anos, eu terminei o ensino médio, 40 e tantos já, que eu vou fazer 50 anos, né? Eu fui uma menina que fui criada dentro dos bons costumes. A minha avó que me criou e o meu avô me ensinou muita coisa boa. Uma das maiores coisas que eles me ensinou foi respeitar o próximo, ser recíproco, o que mais? Ser trabalhadora, aprender a ter o meu, sem precisar estar pedindo ninguém. E se precisar, peça, mas não roube. Então, eu não tenho vergonha. Nesse aspecto, eu sou desavergonhada. Certo? Não tenho vergonha de fazer o que é certo, não tenho vergonha. Não tenho vergonha de chegar na casa de alguém e pedir uma ajuda para ajudar alguém. Não tenho vergonha, sempre faço isso. Sempre fiz isso, sempre vou fazer se der, se for preciso fazer, faço. Amo ajudar as pessoas. Amo de paixão. Sempre que posso, eu estou arrecadando um alimento, roupa ou sapato para doar para alguém. Essa é a Sandra. Sou uma mãe apaixonada pelos filhos. Apaixonada. Não tenho vergonha. Eu sou apaixonada pelos meus filhos. Sou ciumenta. Sou uma mãe ciumenta. Os meus filhos, a mais velha vai fazer 32 anos. Não mora comigo, não conviveu muito comigo. Ela conviveu mais com o pai, porque eu tive que sair de casa, tive que abandonar o meu lar muito cedo. Vocês vão saber também tudo sobre mim, por que eu saí de casa, por que eu tive que deixar meus filhos com o pai, parte deles com o pai, ficaram 3 com o pai, para eu poder sair de casa. Muitos vão saber disso também hoje aqui. Então, o intuito de eu gravar vídeo, vou dizer também aqui por quê, qual o intuito. Então, eu sou um ser humano intenso. Eu sou uma geminiana intensa. Você já viu dizer que geminiano é intenso? Eu sou intensa. Tudo pra mim é no ato. Tudo pra mim é na hora. Eu não tenho tempo para pensar muito. E quando eu penso, eu já vou pensando e vou fazendo.
Essa é a Sandra. Eu tive 5 filhos. A vida me tirou um filho. Eu amo todos os meus filhos. Ele foi o filho que mais me deu trabalho na vida. Foi ele. Ele me deu trabalho porque ele era intenso igualmente a mim. Tudo dele era na hora, no ato. Tinha que ser ali. Tinha que ser do jeito dele. Ele puxou parte de mim, parte do pai dele, em vida. Corajoso, destemido. E por esse motivo, por pessoas ser destemidas, essas pessoas não são muito quistas e nem muito bem vistas no mundo, tá? Mas eu sou essa mulher que você está vendo aqui. Eu não tenho vergonha, eu não tenho medo. Eu tenho medo de ferir alguém, eu tenho medo de tirar a vida de alguém, eu tenho medo de ter que complicar a vida de alguém. E já compliquei sem querer complicar, tá? Já vou falar isso aqui também. Já compliquei a vida de alguém sem querer complicar, tá? Por eu ser eu mesmo, também já compliquei a vida de alguém, né? Porque não sabia que estava complicando, mas eu estava complicando, sem saber, por causa da minha intensidade de ser eu mesma. E é isso aí. Vamos para a segunda pergunta. Oi, Sandra, me chamo Paulinha, moro em Ribeira do Pombal, Bahia. Sou conhecida de vocês há muito tempo. Conheci o seu Germinho, ainda quando ele trabalhava na fazenda do doutor João Castelo Branco, em Fazenda Cavaco. Não sei se você se lembra, mas eu me lembro muito bem de você, ainda criança, brincando com o seu irmão, Carlinhos, lá dentro do curral dos boi bravos. Me lembro também de uma vez que você foi montar em um dos cavalos da fazenda e o cavalo disparou com você. E o seu pai teve que derrubar você para te livrar de você cair dentro do rio. Você lembra disso? Conta para nós como era a sua vida com o seu pai. Pois a gente via que você era uma menina muito submissa, mas em alguns momentos a gente via você dando pitis para não ir buscar água. Sei também que você e seu irmão gostavam muito de brincar de bonecos de madeira. Conta também para nós aquela história sobre o João Carneiro. Ixi, não era para falar, mas falei, tudo bem. E a gente também já brincou muito de tirar cana. Lembra das canas que a gente roubava do vaqueiro? Meu Deus do céu! Do vaqueiro, do Vatinho, lembra dele? Então, gostaria muito que você comentasse sobre isso. Pessoal, eu estou fazendo isso aqui. Eu gravei, eu preenchi, eu registrei tudo isso aqui. Eu fiz os prints e mandei na gráfica, para a gráfica passar para mim, para o papel, para eu poder ter, para ler para vocês. Bom, minha querida, lembro de você sim. Você era filho do seu, o nome do pai dela, eu não estou lembrada, mas o nome da mãe dela era Vandinha. Lembro sim de você. Que bom que você ainda mora, não sei se você ainda mora lá, na época que eu recebi essas mensagens, eu tive que tirar tudo, tive que mexer no telefone. Eu tenho um telefone que é cheio de coisas, esse telefone tá com a minha filha. E ela até ontem mesmo ela falou pra mim que eu comprasse outro telefone para poder tirar as coisas que estavam, porque ela cresceu o telefone vazio, que eu dei para ela o telefone. E tem muita coisa, eu já pedi para ela que não apague, porque eu preciso fazer isso aqui, para eu poder contar para vocês qual é o meu intuito. Bom, lembro de você sim, graças a Deus que tem alguém que me conhece, e se você também aí do outro lado me conhece a minha história, sabe um pouco de mim, por gentileza, manda para mim também, que eu preciso contar, deixar isso registrado, né? Por quê? Então eu agradeço muito, minha amiga, que
que mandou mensagem para mim, que vai nas minhas redes sociais, que conhece o meu histórico, que sabe o histórico da minha família, que sabe do meu pai, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente vive. Então, muito obrigado, gratidão. Conto sim, eu e o Carlinhos foi um dos últimos irmãos a sair de casa, né? Eu ainda saí primeiro do que ele ficou ainda. Tinha também a minha outra irmã, a Rita também, mas ela teve que sair primeiro do que a gente, porque ela na verdade, ela foi para Goiânia, depois ela voltou, ficou um pouco com a gente, depois ela casou com o marido dela, que era até um primo nosso mesmo, e ela se juntou com ele. E aí ficou eu e o Carlinhos. E meu pai não tinha esposa na época. Ele era só eu, ele, a Ana Rita e o Carlos. A Neide também de vez em quando vinha em casa, ela sabe disso. E aí, eu mais o Carlinhos, eu ganhei uma bonequinha. Você sabe aquela bonequinha que a gente consegue arrancar a cabecinha dela solta? Ela é um bebezinho, cheio de nódulozinho no corpo, toda gordinha a bonequinha. O que é que acontecia? Eu e o Carlinhos, a gente ria muito de tudo a gente ria. A gente gostava muito de sorrir, né? Eu e o Carlinhos, a gente ria de tudo. E aí, o Carlinhos, ele tirava a cabecinha da boneca e ficava dizendo assim, eu sou João, aí falava o nome da pessoa, que era um fazendeiro que tinha lá. Ele não é mais vivo não, meu Deus, toda hora esse bicho aparece aqui em casa, um besourinho que aparece e fica me agoniando. Eu não sou muito fã de barulho, eu tô assim, eu fico um pouco, peraí, só que eu volto para conversar com vocês. Mas esse barulho aqui eu não gosto dele, literalmente eu não gosto desse barulho. É uns besourinhos que aparecem aqui por causa do mato, né, que tá chovendo aí. Quando chove aqui, aparecem esses besourinhos. E eu fico agoniada com esses barulhinhos. Então, e aí o Carlinhos arrancava a cabeça e ficava dizendo, eu sou João Carneiro e tal. E aí eu não aguentava, começava a rir. Quando não era assim, era um bonequinho de madeira que a gente fazia. Eram uns pedacinhos de madeira, a gente cortava, que era meu pai que fazia a cancela, fazia as coisas lá na fazenda, né? Os pilares de pedra, né? Ele fazia, porque ele quebrava aquelas pedras na mão, no marrão, né? E aí fazia ali, era ele que fazia. E aí sobrava os pedacinhos de madeira, bem cortadinho mesmo, aí a gente fazia as cancelinhas, fazia os curralzinhos e ficava brincando. E aí a gente começava a cantar. O que é que tem Jurucéia? A folha dela escorrega. E só nisso aí a gente começava a rir. E meu pai, ele não gostava que a gente ficasse rindo. Meu pai era muito sério. Ele não gostava, ele odiava. Gostar é pouco, ele odiava ver uma moça com os dentes na fresca. Ele dizia que ele ia quebrar os meus dentes. Ele dizia assim, fica aí, sua negrinha, fecha esses dentes. Negrinha com os dentes abertos não dá o que preste. Sabe aquelas coisas do povo antigo, então? E aí, eu não aguentava, eu começava a rir. Eu e Carlinhos, olhava pra cara de Carlinhos e a gente se acabava na risada. Gente, pode acreditar, sem nada. E ela era filha desse fazendeiro novo, desse vaqueiro novo que chegou pra fazenda. E aí a gente também ficava brincando e ela perguntava pra mim, por que vocês ficam rindo assim? E muitas das vezes ela implicou com a gente uma vez, ela vai lembrar disso, porque ela pensou que eu e Carlinhos estavam fazendo a rilia dela. E não era, estava eu e Carlinhos brincando, por causa dessa música, o que é que tem Jurucéia? A folha dela escorrega. Gente, só isso aí. Só por causa disso aí, eu mesmo o Carlinhos, se acabava na risada. Outra coisa também, os desenhos que o Carlinhos fazia. Ele era muito bom em desenhos. Qualquer desenho ele fazia, até hoje ele faz. Qualquer desenho ele faz, qualquer desenho ele fazia. Então, eu agradeço muito você, minha amiguinha. Que Deus te abençoe. Beijo pra você. Gratidão por você que tá mandando mensagem. Gente, você que tá do outro lado, não esquece. Me conhece? Sabe alguma coisa de mim? Manda pra mim, que eu vou fazer igualmente eu fiz com a mãe disso aqui. Vou gravar e vou falar pra você também, tá? Beijo. Essa eu respondi. Mais uma só. Mais uma. Não, pessoal, vou deixar essa daqui, porque é muito longa. Essa é muito longa. Então, eu vou responder uma pergunta que está aqui na minha cabeça. De uma pessoa que me fez, antes de eu ter essa ideia, eu e meu pessoal ter essa ideia,
da gente estar fazendo novos conteúdos, trazendo novos conteúdos para vocês aqui. Porque eu estava gravando sempre assim, né? Sempre aqui assim. E as pessoas ficavam perguntando, por que você só faz assim, tal, tal, tal. Não fala a história toda, fica só falando de pouquinho em pouquinho. Então agora eu e o pessoal, a gente resolveu, a pessoa que está cuidando, está me ajudando, a gente mudou o ritmo de gravar os vídeos e agora o vídeo é assim, tá? E ainda vai ter mais outra mudança ainda. Então, qual o intuito de eu fazer esses vídeos? Você que está aí do outro lado, você sabe que a gente está passando, né? Eu tenho filhos, tenho netos, daqui a uns dias vou ter bisnetos, né? E é muito importante que as pessoas conheçam a mim ouvindo da minha própria boca e não escutando o que os outros falam. Por quê? Porque a maioria das pessoas gosta de mentir, gosta de inventar história. E eu não sou uma pessoa de ouvir balela. Eu gosto de ouvir a pessoa falar. Eu gosto de ver a pessoa falando. Eu sou uma pessoa que já fui muito criticada nessa minha vida. Eu já fui até mesmo julgada antes de ser condenada. Eu já fui condenada sem ser julgada. Você entendeu? Foram duas coisas aí, né? Já fui julgada e já fui condenada antes de ser julgada. Então, tem muitas histórias que o povo fala de mim sem ver e sem saber e sem estudar a minha história. Eu tenho uma história muito forte nessa terra. Tenho, muito forte. Quando eu era bem novinha, lá para os meus 11 anos, eu passei por uma situação muito difícil, né? Ao ponto de hoje eu ser mãe de 5 filhos, tá? Eu tive que me desfazer de mim para poder suportar muitas coisas que veio até a mim, que eu não vou abrir aqui, tá? Eu não posso abrir mais. Se você me acompanha lá pelo YouTube, você já viu esse vídeo meu. Se não, quem sabe um dia, né? Você tá mexendo aí nas redes e encontra minha história, um pouquinho dela, porque foi cortada. Porque ela é tão grande que ela foi cortada. E uma parte dela, tá? É uma parte da minha vida, não é toda. E em 2019 eu fui fazer parte de um programa de televisão, todo mundo sabe disso, e eu contei a minha história, uma parte da minha história foi contada, porque exatamente naquele ano foi o ano que eu tinha, que eu estava me curando do que eu tinha sofrido em 2017. Então, Deus me deu aquela oportunidade e eu fui até a rede contar o que aconteceu, o que Deus fez na minha vida, né? Uma parte dela. Então, qual é o intuito, Sandrinha? Bom, o intuito é fazer com que os meus familiares que vai chegar e os que já estão saibam quem Sandrinha é. A potência de mulher que sou. Porque eu sim, eu me considero uma potência de mulher. Porque passar pelas coisas que já passei, nunca tive que tirar a vida de ninguém para ter o que eu tenho ou para ter alguma coisa. Nunca já me vi em situação de ter que decidir se vivo ou se morro, né? Em ter que decidir, vive ou morre. Alguém já teve que decidir isso por mim. E Deus, ele foi a minha força maior e disse, sabe, eu não te botei aqui na terra para tu morrer assim, então dá um jeito, sai dessa situação. E eu saí daquela situação. E hoje eu tô aqui. Então, o intuito de eu fazer isso é também motivar você, sabia? Motivar você. Você que tá aí do outro lado, que tem uma história forte, que é uma mulher verdadeira, uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que enfrentou muitas barreiras da vida e tá aí jogada no canto, em cima de uma cama, né? Motivar mulheres como eu,
que não teve oportunidade, muitas, que tiraram as oportunidades de você assim, que foram lá e arrancaram as oportunidades de você, porque eu fui arrancada. As minhas oportunidades foram arrancadas de mim. E sem nem me perguntar se eu estava gostando ou não. Eu fui forçada a fazer coisas que eu não queria e eu tive que fazer. Então hoje, a minha maior motivação é essa. É dizer para os meus filhos que vai chegar, que está chegando os meus netos, que a gente não desiste. Que eu não desisti de viver. Quando perdi minha mãe, quando perdi meu pai, quando perdi minha avó, fui jogada no mundo. Quando tive que, em muitas das vezes, ver o meu corpo ser exposto do jeito que alguém quis. Eu não tive vergonha, não tive medo de chegar aqui hoje e dizer isso para você. Que em vez de você esperar os outros contar a sua história do jeito que alguém queira, vá você mesmo e conte. Sabe? Se expor é você mostrar que existe dentro de você um ser humano gritante, mas que grita para a verdade. Que não vai esperar alguém chegar e denegrir a sua imagem, dizer para alguém que você era o que você não é. Dizer que você foi o que você não é. Contar para alguém mentira sobre você. E o mundo todo acreditar como se fosse verdade. Porque isso já aconteceu comigo. Já. Alguém já chegou para um grupo de pessoas e falou coisas de qual eu não fiz. Me julgou sem me conhecer. Me condenou antes de saber se eu estava fazendo ou se eu não estava. Entendeu? Então hoje eu vou fazer 50 anos. Eu não sei quantos anos o Senhor Deus vai me deixar nessa terra. Eu não sei. Então eu quero que os meus netos, os meus filhos, saibam que a mãe deles, a Sandrinha, a Sandra Silva aqui, ó, ela foi uma mulher verdadeira. Ela nunca fez o mal a ninguém, querendo, praticar, por querer. Eu já cheguei ao ponto de fazer algo porque alguém me forçou a fazer. Eu aqui, ó. E quando era para o diabo finalizar a minha vida, Deus enviar anjos para me livrar daquele momento. Então, portanto, eu não quero que você olhe para mim como louca. Eu quero que você olhe para mim e tenha força. Tenha coragem de se levantar da cama e dizer, eu vou à luta. Eu vou fazer como a Sandra. A Sandra não teve oportunidade de estudar, mas quando ela teve, ela pagou e estudou. Certo? Então, esse é o meu real motivo de estar aqui hoje em frente dessa câmerazinha aqui dizendo para você, se levanta e vem pro lado de cá. Se levanta e tenha coragem de ver que o mundo está aí para você, a oportunidade está aí. Não perca a sua oportunidade. Isso aqui é uma oportunidade que eu estou tendo hoje. Vai saber se daqui um dia a internet também não vai ser paga para você ter um canal, para você ter uma página em algum lugar. Vai saber se vai ser, se não vai ser proibido de você poder chegar na rede social e falar o que você tem vontade. Sabe por que eu tenho coragem de fazer isso aqui? Mas eu não tenho coragem de chegar em frente da internet, despir o meu corpo para dançar. Para você ter que assistir, ainda ter que pagar por isso. Eu não tenho coragem de mostrar que estou precisando de dinheiro tirando a roupa. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas eu vejo nas redes sociais alguém fazer isso. É a pessoa, é cada qual com o seu. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que os meus filhos saibam que a mãe deles teve coragem em pleno século 22 de chegar na rede social e abrir o eco e dizer quem ela era de verdade. E isso aqui eu estou te dando o texto, tá? Eu estou te dando o texto, ainda vem o contexto, ainda vem a história no miudinho. Para você que não me segue, para você que não me conhece, para você que ainda não assistiu meus vídeos, vai nos vídeos de 2019, 2018,
No meu primeiro Facebook, tá por aí. Na hora que você colocar Sandra Silva, vai aparecer todos os meus Facebook. Tem um que é eu dando uma palestra para meio mundo de pessoas. Essa capa é a capa do meu primeiro Face. Primeiro? Terceiro Face. Porque na época eu não tinha muita sabedoria, ainda não tenho, né, gente? E aí eu não sabia, eu perdi a senha, era uma loucura, e não tinha internet na época, era uma loucura tão assim como hoje a gente tem, né? Então, essa é a Sandrinha, que você não sabia, que você não, muitas vezes nem liga muito os vídeos dela, mas essa é essa mulher aqui, tá? Esse é o meu intuito de vir aqui gravar um vídeo pra você, pra dizer que eu tô aqui e que os meus netos que vai chegar, que já tá chegando, eu já tenho neta de 15 anos. É 15 que a Jasmine tem? Acho que é 15 anos. Se não for 15 dias, você me perdoa, tá? Vai ser 14, por aí assim. Eu sei que eu já tenho uma de 13, né? Já tenho uma de 13, é 15 mesmo que a Jasmine tem. Porque eu tenho 3 netas, 2 netas de 13 anos. A Samir é ter 13, vai fazer 13 agora. Mês que vem ela faz 13. E a outra também, já tem 13, vai fazer 14, é isso mesmo. Entendeu? Já tem sim, uma que eu registrei, muito linda, que é a menina de lá, ela é da Bahia. Ela tem 15 anos. Então, daqui uns dias, a Sandrinha, ela é bisneta, é bisavó. Você tá entendendo? Então, essa força, essa potência, essa retez que eu tenho, é para isso. É para que você também se levanta desse sofá, levanta dessa cama, sacode essa poeira, dá uma balançada para lá e para cá, levanta daí, mulher, e vem pro mundo. Levanta, homem, vai pro mundo, vai trabalhar. Você, jovem, levanta, vai trabalhar, deixa esse pita-pita de lado aí, larga lá e vem pra cá, vem trabalhar. Pega o celular, vai gravar o teu conteúdo, vai gravar o dia a dia, vai falar de tua mãe, do teu pai, da tua tia. Faz o que tu tem vontade de fazer, mas só não faz besteira. Quando eu falei que tiraram o meu primeiro filho homem, tiraram de mim, foi porque ele não me ouviu. Então hoje eu estou te dando esse conselho. Levanta daí, toma coragem, larga o pita-pita de lado e vem. Vem gravar a internet, vem pra internet, vem falar de coisa boa, vem viver a vida. Vem deixar um legado para tua família. Vem contar você mesmo, quem é você, para tua família saber. Do que você fez, do que você é capaz, daquilo que você tem vontade de ser. Você sabe qual o desejo que eu tenho? É de ser monetizada na internet. Eu tenho o maior desejo de conseguir colocar a minha escola online. Esse é um dos desejos que eu tenho. Não sei se vou conseguir, mas enquanto não, estou vindo aqui gravar vídeos para você, dando conselhos, te incentivando a fazer o que é certo. Esse é o meu intuito. Então, portanto, respondi também um pouquinho da pergunta da Eulália, tá? A Eulália Damasceno. Um beijo para você, Eulália, que Deus te abençoe e que ainda tem muitas perguntas ainda, tá? Que eu mandei fazer isso aqui para eu poder responder e vou responder de uma por uma. Aqui são quantas? São 162 perguntas que eu vou ter que responder, todas aqui. Foi tirada do meu WhatsApp, tirei direitinho, tirei também do Face também, e aí só imprimi, tirava os prints e fui na internet e mandei imprimir na Lan House para eu poder ter aqui, para poder contar para você quem é a Sandrinha e o que a Sandrinha quer fazer na internet, por que ela está aqui na internet, coisa que a família dela nem gosta. Eu tenho uma tia que odeia a internet. É a minha tia Tereza, ela usa o WhatsApp, mas ela não gosta. Ela não gosta de fazer vídeo, ela não gosta de aparecer. Tenho minhas irmãs também que, nossa, meu Deus do céu, odeia isso, mas eu não. Eu sou a Sandra que vim para mudar a minha história e vou mudar, se Deus quiser. Se Deus não me levar antes, estarei aqui. Se Ele me levar antes, você que vai ver esse vídeo está sendo contemplada e dizer assim, eu conheci uma baianinha arretada que foi na internet, num tempo que era tudo difícil, e ela foi lá,
e gravou um vídeo e contou para nós quem ela era, de quem ela era filha, de onde que ela veio, para onde que ela queria ir. Se deu para mim, eu fui. Se não deu, que Deus abençoe você. Não para de assistir meu conteúdo, pelo amor de Deus, não para. Pega esse vídeo, curte esse vídeo, manda esse vídeo, curte, compartilha, comenta, compartilha. Até que Deus volte e a Sandrinha continua por aqui. Beijo, gente!